Olá, bem-vindos a mais um Vamos Pedalar, o programa que fala tudo sobre o mundo das bikes. Vamos conhecer uma agência de viagens que vai ajudar você a realizar as melhores experiências em cima de uma bike. Vamos lá ver? A Seven Sherpas, na verdade, é um sonho que foi construído nos últimos 2 anos, onde nós tentamos vender para os nossos clientes uma experiência diferenciada, uma experiência atrelando turismo e esportes. Hoje a gente acredita muito que a prática esportiva ela pode gerar momentos especiais que durem para sempre na vida dos nossos clientes, sempre através do esporte e em lugares espetaculares. A ideia da Seven Sherpas, na verdade, veio por conta das pessoas que estão envolvidas na empresa. Todos nós vivemos o esporte 24 horas por dia, 7 dias por semana e a gente ama isso. Então, por que não transformar algo que nós somos apaixonados em algo que possa ser diferente e único para outras pessoas também, no caso, nossos clientes. O que diferencia a Seven Sherpas de outras agências de viagem é que, acho que por conta da equipe da Seven Sherpas viver muito o esporte, a gente realmente conhece e entende quais são as necessidades e quais são os cuidados que a gente tem que ter com o atleta. Então, nós tentamos entender a característica única do indivíduo e proporcionar uma experiência especial. Por conta desse conhecimento e cuidado, a gente consegue customizar uma viagem esportiva nos mínimos detalhes. Desde o cliente que quer pedalar e passar um tempo com a família, até alguém que quer fazer um treinamento específico e melhorar a performance. Então, esse cuidado, essa customização é o que eu acho que diferencia a gente de outras empresas no mercado. As viagens de ciclismo, elas podem proporcionar para o cliente conhecer lugares especiais de forma até sensorial, né? Então a gente costuma falar que não existe melhor forma de você conhecer o mundo do que em cima de uma bicicleta. Então você pode ter momentos especiais, únicos com seus amigos, com a família, melhorar, por que não, sua performance e ter momentos especiais em lugares extraordinários. A bicicleta para mim é um estilo de vida, é um momento onde eu consigo parar de pensar em muita coisa, estar junto com amigos, junto com família e diversão. Acho que no final é isso, é a diversão de você estar em cima de uma bicicleta, pedalando, que é algo que remete até à infância. Né? Hoje o nosso super especialista Mário Cana vai nos ensinar como fazer para trocar a corrente da bike. Vamos lá ver? Olá, eu sou o Cana da Ciclo Urbano e hoje a gente vai falar de correntes, como substituir, medir o tamanho correto e etc. Vamos lá? Quando você precisa substituir a corrente da sua bicicleta, você tem que cortar no tamanho adequado. E como saber qual o tamanho correto para a sua bicicleta? Há uma maneira certa e bem fácil de você medir isso, tá? Primeira coisa, você pode copiar o tamanho da corrente antiga, certo? Simplesmente cortar no tamanho e manter o mesmo tamanho. Mas se você está mudando a relação de marchas, você vai ter que fazer essa medição que nós vamos fazer agora. Primeiro você arranca a corrente antiga do lugar, seleciona um ponto para fazer o corte da corrente, com a ferramenta simples, qualquer tipo de ferramenta para abertura de corrente, pode ser mais profissa assim, ou que tem no seu canivetinho. Seccionou a corrente, remove ela por completo. A corrente velha está aqui. Agora pegando a corrente nova, zerinho. Vamos comparar os tamanhos aqui. Vamos ver. Colou aqui. Ó,
Tem uma diferença grande. Isso a gente vai ter que cortar. Como fazer a medição do tamanho da corrente? Você pega a corrente nova inteira, passa pela coroa maior do pé de vela e pelo câmbio aqui dianteiro, certo? E você vai passar na maior engrenagem da traseira, tá? Sem passar pelo câmbio, ó, tô passando direto pelo câmbio, certo? Direto pelo câmbio, na maior e na maior. Vamos ver quanto que sobra aqui. Ó, sobra bastante corrente. Você tem que fazer o seguinte cálculo. Onde a corrente coincide, mais um ou dois elos. Provavelmente a gente vai deixar apenas mais um elo aqui, que tá ficando 1,5. Então a gente vai cortar aqui. Corte e mantenha o pino do outro lado, não transpassa toda a ferramenta. Algumas correntes têm o pino avulso, ele já vem com um pino especial. Como essa é uma corrente simples, ela não tem. Então, depois de seccionada, a gente volta a corrente para a parte traseira, só que agora englobando o câmbio. Agora não interessa qual a coroa que você deixa, pode deixar na menor que fica mais fácil de passar. Tem que passar corretamente pelo câmbio. Passa por aqui, primeira roldana, segunda roldana. Saiu aqui. Agora a gente vai fechar novamente a corrente. Então estica a corrente aqui, macho com fêmea. O alicatinho ajuda a dar o primeiro travamento do eixo. E aí finaliza com a chave de corrente. De leve, achou o ponto, verifica se o elo tá duro, ó, tá um pouquinho duro, certo? Você faz esse movimento com a corrente aqui lateral, pra cá, ó, tá soltinho, tá vendo? Só regular o câmbio, tá feito a troca da corrente. Ficou com alguma dúvida? Tá com alguma dificuldade para arrumar sua corrente em casa? Manda um e-mail para cana@ciclourbano que a gente troca ideia por lá. Valeu! No próximo bloco, você vai conhecer o Guia de Cicloturismo Circuito do Sul, que vai facilitar muito as suas viagens. Fica com a gente já volta. Nosso velho amigo Linto e sua esposa Rafaela mapearam várias trilhas de cicloturismo no sul para facilitar muito a nossa viagem de bike. Vamos lá conhecer? Oi amigos do Vamos Pedalar! Daqui do nosso motorhome a gente vai mostrar para vocês como foram os trabalhos de mapeamento do Guia de Cicloturismo Circuitos do Sul. Aproveitando a vocação cicloturística dos estados do Sul, a gente bolou um guia que percorre os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. No nosso guia, em apenas 760 km, você pode pedalar desde a histórica cidade da Lapa, no Paraná, até Gramado, no Rio Grande do Sul. Ou então, se tiver mais tempo, você pode fazer uma viagem percorrendo vários circuitos já estabelecidos nos estados do Sul e percorrer mais de 2.300 quilômetros. Bom, a ideia do guia é a seguinte: a gente tentou aproveitar os circuitos já estabelecidos, né, no Sul. Então lá já tem o circuito das Araucárias, circuito do Vale Europeu, circuito Costa Verde e Mar, e tem a Corrida na Colônia, circuito da Dona Francisca, né, que isso aí ainda não está bem terminado ainda, né? E tem o circuito Cascatas e Montanhas. E claro, a gente resolveu fazer um circuito nosso também. Chama Circuito 4 Passos da Serra Geral.
Apesar desse último circuito não ser um circuito estabelecido, assim, ter placa, né, orientação, ter estrutura como os outros circuitos, esse nosso circuito ele é o circuito mais desafiador deles, porque a ideia é passar as 4 passagens mais interessantes, né, da Serra Geral. Então a gente atravessa a Serra do Faxinal, a Serra da Rocinha, a Serra do Corvo Branco, que é aterrorizante, assim, né? Bem impactante mesmo, e a famosa Serra do Rio do Rastro. Essa sim está entre as mais tradicionais entre os cicloturistas e ciclistas que gostam de desafio. Bom, quem já gosta de bicicleta, agora você imagina você viajar de bicicleta, ou seja, você ficar um tempão pedalando, aproveitar todas as suas férias mesmo andando de bicicleta. É bem interessante, né? Você pode tanto fazer uma viagem assim, num final de semana prolongado, onde você pode passar em cidades bem estruturadas, comer bem, né? Ter todos os serviços e facilidades, como você pode fazer grandes aventuras dentro do nosso país. Para nós, eu acho que essa região, principalmente a do 4 Passos da Serra Geral, nossa, acho que é uma das serras mais bonitas do nosso país, é extremamente desafiadora. Bem, então boas pedaladas para vocês e até a próxima. Até a próxima, tchau! Fomos bater um papo com o historiador de ciclismo Fernando Blanco e saber como é que é a relação da família Blanco com o ciclismo. Vamos lá ver? A história da família Blanco no ciclismo, ela começa em 1930, quando meu avô Pepe chegou da Espanha e se tornou ciclista, porque era tão popular isso lá na Espanha, na terra dele, e também se tornou organizador de corridas. Aí eu, quando era adolescente, o ciclismo santista, de onde eu sou, ele estava bombando, muitos campeões brasileiros, paulistas, eram de Santos. E aí comecei a ver as fotos do avô e isso aí foi a cachaça pegou fogo em mim. Pois é, eu comecei a correr em 1977, mas logo eu descobri que cansava ser corredor de bicicleta, né? E eu me apaixonei pela coisa da organização das corridas, da técnica, da estratégia, do lado de negócio mesmo das corridas. E passei a comprar muitas revistas e livros internacionais já naquela época, porque era muito difícil de conseguir no Brasil. E me fascinava ver os belgas, os italianos, os franceses, e comparando sempre com o que a gente tinha aqui no Brasil. E aí eu fui me tornando fascinado por essa coisa. E aí hoje em dia eu tenho uma grande coleção de DVDs, de livros, de revistas internacionais. E o que eu gosto mais mesmo é da história do ciclismo. O ciclismo nasceu, de competição, ele nasceu no final dos anos 1800. A bicicleta era uma grande inovação no mundo, que nem carro tinha motor, né? E a bicicleta surgiu antes, então as pessoas gostavam de pedalar em Paris, em Londres, nas grandes cidades, e de repente alguém resolveu fazer uma corrida de bicicleta. E as corridas eram absurdas, elas tinham assim distâncias descomunais, tipo Paris, Brest, Paris, 1.200 quilômetros, em estradas horrorosas com bicicletas que pesavam 25 quilos. Hoje uma bicicleta pesa 7,5, então você imagina a força descomunal que um ciclista fazia há 130 anos atrás. Acontece que quem era louco a ponto de se enfiar nesse troço? Gente que já era acostumada a sofrer. O ciclista do início do século XX, final do século XIX, era um sujeito que trabalhava em fazendas, eram os mineiros que desciam para o fundo das minas para catar carvão, ou seja, gente sofrida, que saía do meio do mato e que ia praticar ciclismo, porque pelo menos ele era considerado um herói na vila dele, porque ele conseguia fazer pedaladas enormes, por exemplo, correr de Bordeaux a Paris, que era a corrida mais importante do mundo, 600 quilômetros, numa pegada só, pá, 600 quilômetros. Saía de Paris, chegava em Antuérpia, na Bélgica, 800 quilômetros. Tinha as 24 horas de Roubaix, 24 horas pedalando sem parar dentro de um velódromo. 800 quilômetros de Paris, era uma outra prova dentro de Paris que os caras pedalavam 800 quilômetros sem parar.
fazia um xixi, voltava, corria. Ou seja, era um negócio absurdo para aquela época. Hoje em dia, que as bicicletas são muito mais leves, você tem a nutrição que ajuda, você tem uma série de fatores que tornam o esporte muito mais simples. Tem uma entourage muito melhor. As equipes têm massagistas, as equipes têm todo tipo de apoio para o ciclista performar bem. Naquela época, era na raça. Era fazer onde eles tomavam banho, como faziam a mecânica da bicicleta, era tudo um negócio assim medieval. E mesmo assim, nós tínhamos um ciclismo de alta competição. E para conhecer mais sobre essa fascinante história do ciclismo e sobre as atualidades também, visitem no Facebook a página Ciclismo Pro. Lá eu conto um bocado de história interessante, vocês vão se divertir. Após o intervalo, nós vamos pilotar uma bike no circuito de Interlagos. Fica com a gente já volta. Imagine pedalar num lugar perfeito. Asfalto liso, segurança, toda a infraestrutura necessária. Isso é possível? Sim, a Bike Series vai nos levar para pedalar nesse sonho. Vamos lá ver? Bom, a gente já vem fazendo eventos de automobilismo há praticamente 10 anos. Esse ano a gente completa 10 anos, né? E há 3 anos atrás eu estava pré-diabético, né, e por orientação do médico ele vai fazer alguma atividade física. Eu tinha uma bicicleta velha encostada em casa, né, e dei uma arrumadinha, peguei a bicicleta, comecei a andar e comecei a tomar gosto, né, isso me remeteu um pouco ao que a gente fazia lá na época da adolescência. E aí acabei trocando de bicicleta. Eu moro numa região que fica próximo de estradas. Comecei a pedalar em estrada também, isso foi só aumentando. E como a gente já corre de carro né, já há algum tempo, eu senti a vontade de pedalar no autódromo também. E imaginei que isso poderia compartilhar isso com outros ciclistas, né? E aí em 2015 nós começamos a fazer os primeiros eventos. Primeiro foi um evento treino, e depois fizemos uma prova de Flying Lap, que é basicamente uma prova de contrarrelógio, né? Com algumas adaptações vindas do automobilismo. E o ano passado fizemos uma prova de 12 horas, que era possível participar solo, em dupla, quarteto e sexteto, ou seja, em equipes, aqui em Interlagos. E depois, em seguida, fizemos no Autódromo Velocitar, que fica em Mogi, uma prova de 6 horas. E finalizamos com o Autódromo de Capuava, que fica em Indaiatuba, uma pista particular também, numa prova de 3 horas. E aí percebemos que o formato de 3 horas é o que agradava mais os ciclistas, né? E esse ano a gente já definiu o calendário, serão três etapas, 3 provas, as 3 com 3 horas de duração, nos autódromos de Interlagos, agora em junho, 4 de junho, depois Velocitar em Mogi Guaçu no dia 26 de agosto, e aí a gente termina fazendo a Capuava no dia 25 de novembro. Né? Para a gente como marca é muito bacana ver novos entrantes, né, no país, novas empresas sérias, idôneas, acreditando no ciclismo, fomentando o ciclismo aqui no Brasil. E a Bike Series entrou exatamente como um parceiro com os mesmos ideais e as mesmas ideias do que a gente, acreditando no mercado e buscando entregar a melhor experiência para o ciclismo. Pronto, casou os dois mundos perfeitos, é isso que a gente quer. Para a gente é muito satisfatório poder contribuir de alguma maneira para essa evolução e para o sucesso do ciclismo no Brasil. Eu acho maravilhoso, né? Porque você tem um lugar, é o ambiente perfeito para o ciclista. Primeiro, o asfalto é perfeito, você não tem inconveniente de buraco, sujeira no chão. Quer dizer, ele é perfeito para a modalidade do ciclismo. A outra coisa é a segurança, né? Você não está dividindo a pista com carros, então você não está numa estrada aberta. Então você tem um local totalmente fechado, né, para você.
Então, ele é simplesmente perfeito. A primeira vez que eu entrei aqui no autódromo, eu fiquei extremamente emocionada, né? Primeiro porque é um lugar onde você tem os maiores pilotos do mundo que já passaram por aqui. Você poder percorrer o mesmo caminho deles é emocionante. É um local fechado, é seguro, você tem áreas de escape, o asfalto, a gente até brinca que o ciclista fica mal acostumado, porque o asfalto é perfeito, né? A gente não tem aquelas dificuldades normais que a gente vê num acostamento de estrada, né? Buraco, pneu de caminhão, esse tipo de coisa. E a própria estrutura de apoio, né? Quer dizer, os boxes, banheiros principalmente, vestiários, então toda a infraestrutura para prestar uma rápida assistência caso necessário. E outra coisa também a gente tem percebido é que o número de acidentes é baixíssimo. E como ciclista é incrível, é uma coisa que a gente só vê, né, na televisão e parece fácil, não é? Tem umas subidas bem durinhas aí no percurso, mas o visual é incrível, é lindo. O asfalto perfeito, coisa que também eu principalmente que moro em São Paulo, não estou tão acostumada. A gente tem aí a USP, ciclovia, que às vezes encontra uns buracos e uns probleminhas no decorrer. E aqui você pedala sem se preocupar com nada, é só curtindo a emoção e fazendo força. Muito legal. Bom, pessoal, o Vamos Pedalar fica por aqui. Mas semana que vem tem mais. Dicas de manutenção, reportagens, viagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica comigo e vamos pedalar?